E nessa semana nós podemos ter um evento bombástico no mercado de criptomoedas. Também vamos ter aí falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos e dados extremamente relevantes para todos os mercados. É disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Se você quer entender no que você deve prestar atenção para se dar bem no mercado de criptomoedas essa semana, assista esse vídeo até o final. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho também embaixo para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda, comente aí embaixo, tá? Eu não vou fazer um vídeo analisando as moedas, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou tentar responder vocês aí no comentário mesmo, beleza? Vou tentar analisar a moeda e responder por texto para vocês, beleza? Bem, se vocês ainda não têm conta na corretora Prime XBT, que é uma das corretoras que eu venho utilizando para operar, aí embaixo vai ter o link na descrição desse vídeo, também fixado no topo dos comentários, e também vai ter um voucher que, se você já tiver conta lá anteriormente, você pode usar esse voucher e colocar lá na plataforma para você ter desconto nas suas operações, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar da situação do nosso queridinho mercado de criptomoedas hoje. Bitcoin subindo 0,5% nesse domingo, que não muda muita coisa, né, galera? Desde sexta-feira de tarde, o Bitcoin estacionou nessa região dos $22.500 e não tem feito padrões gráficos. Está andando de lado, né? Está andando reto praticamente, sem grandes novidades. Isso porque, como eu venho falando com vocês, galera, os grandes movimentos do Bitcoin geralmente acontecem durante a semana, que é quando as bolsas americanas, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, está aberto, tá? Porque o mercado o Bitcoin, as criptomoedas, ele segue a lógica do dólar, porque as criptomoedas estão indexadas ao dólar, o Bitcoin está indexado ao dólar, tá? Então, não adianta querer olhar para Bitcoin sem tentar entender o que está acontecendo, tá? Mas na última sexta-feira a gente teve um movimento estranho, né, galera? Ó, bolsa americana subindo e o Bitcoin, olha o que ele fez na última sexta-feira. Caiu, né? Bem, gráfico do Bitcoin, tá? Vamos começar falando dele e já falo disso para vocês. Rompeu, bateu o alvo ali do topo duplo, né? A gente vê aqui que ele tinha um topo duplo, bateu o alvo desse topo duplo, chegou no alvo, agora não tem muito o que fazer, né? Temos que esperar uma definição. Tá andando reto, chegou no alvo, região de suporte, não dá para chegar a uma conclusão muito clara olhando só o gráfico, tá? E aí a gente tem que olhar o que está acontecendo com bolsas americanas. Bolsas americanas subiram na sexta-feira, galera, por causa de declarações de pessoas ligadas ao Banco Central dos Estados Unidos de que talvez eles vão subir as taxas de juros de forma mais devagar agora, né? Como se o mercado já não soubesse disso, né? O mercado está procurando um motivo para subir, mas não tem, tá? A coisa está bem feia, a coisa está bem séria. O mercado está tentando achar algum motivo para subir, para valorizar os ativos, mas a situação está bem perigosa, tá, galera? Bem, nessa semana, para o mercado cripto, a gente vai ter esse evento aqui, que ele é o que fez o mercado de criptomoedas se descolar das bolsas globais na sexta-feira, tá? O banco Silvergate está com problemas, aparentemente ele está insolvente, né? Há rumores de que ele esteja insolvente. A gente vê aqui até o gráfico de ações lá do Silvergate, galera. Na semana passada, colocar aqui o gráfico semanal do Silvergate, olha isso daqui, tá? Caiu só na última semana cerca de 60% as ações do Banco Silvergate, tá? O Banco Silvergate, ele está ligado ao mercado de criptomoedas. Há rumores de que ele esteja insolvente. Isso está fazendo aí grandes empresas que usam esse banco para intermediar negociações sacarem, tirar o dinheiro dele. Isso está provocando medo no mercado de mais uma empresa do setor cripto insolvente, tá? E, galera, diga-se de passagem, tá? Desde que os juros começaram a subir lá nos Estados Unidos, a gente está tendo muita quebradeira no mercado de criptomoedas. Tivemos a Terra Luna, que foi um caos. Depois tivemos a FTX, que foi um outro caos. E agora a gente corre o risco de ter esse banco quebrando, tá? Então, meus amigos, conselho a todos, tá? Preste atenção nas notícias relacionadas ao Silvergate nessa semana, porque isso pode ser mais relevante para o mercado de criptomoedas do que o calendário econômico, tá? Porque se quebrar, meus amigos, vai ser mais um banco quebrando. O resultado disso eu não sei, tá? Uma coisa eu falo com vocês, galera. Lembrem-se, tá? No caso da FTX foi muito rápido. Foi questão de uma semana, a FTX já estava falida, do dia para a noite praticamente, tá? Num sábado, começou o Twitter do CZ lá falando que a FTX estava insolvente. Passou alguns dias, cadê a FTX? A FTX tinha falido, né? Já tinha decretado falência e estava do jeito que está hoje. Então, é bom a gente prestar muita atenção, porque isso aqui pode ter implicações muito sérias para o mercado de criptomoedas, tá? E, galera, diga-se de passagem, eu particularmente penso que tudo isso que a gente está vendo é consequência disso daqui, tá? Juros cada vez mais altos nos Estados Unidos, o mercado não se acostumou. Se a gente pegar aqui, galera, e colocar em cima, tá? Eu já mostrei isso, mas eu
Eu não canso de mostrar isso, né? Comparar a situação do Bitcoin com a situação do BLX, que é o índice que mede aí o valor de preço do Bitcoin médio desde 2011, né? E o que a gente vê que é o seguinte, galera, o Bitcoin nunca conviveu com uma taxa de juros tão elevada lá nos Estados Unidos e a gente não sabe como que o Bitcoin vai reagir, tá? Porque às vezes o pessoal fica me xingando aqui, falando, Tainan, você não sabe nada, não sei o quê, essa taxa de juros não influencia o Bitcoin. O Bitcoin foi feito justamente para para as pessoas poderem fugir dos problemas do mercado tradicional, né? As pessoas só ignoram o seguinte, tá? As taxas de juros, elas impactam diretamente o preço do Bitcoin, porque o Bitcoin é indexado ao dólar, e a taxa de juros, ela basicamente afeta a oferta ou demanda de dólares, tá? Então, é basicamente a maior baleia do mundo, que é o Banco Central dos Estados Unidos, controlando o preço de todos os ativos do mundo, tá? Eles agora querem valorizar o dólar para combater a inflação. Por isso, eles subiram as taxas de juros, e diga-se de passagem, foi uma das subidas mais rápidas da história. E galera, como eu sempre digo, tá? Nunca as taxas de juros nos Estados Unidos esteve nesse nível tão alto como está agora em toda a história do Bitcoin, tá? Já teve uma vez que ela estava muito alta, que foi ali por volta de dezembro de 2018, janeiro de 2019, que foi justamente o fundo do Bitcoin lá no último bear market, tá? Ou seja, vejam que coincidência, né? Só que tem um detalhe, galera. Naquela época, as taxas de juros elas estavam na casa dos 2,5%. Tá? Hoje em dia, elas estão em 4,75% e estão indo lá nos Estados Unidos para 5%. E já tem dirigentes do Fed que chegaram a falar em taxa de juros na casa dos 6%. Tá? Vocês têm noção do que é isso? O Bitcoin nunca viu isso, galera. E só para exemplificar para vocês, tá? Vou colocar aqui em cima o gráfico do SP500 para vocês terem uma noção do que eu estou falando, da seriedade do que eu estou falando, né? Que muitas pessoas não levam a sério, acham que é brincadeira, tá? Vou mostrar para vocês aqui, antes da crise de 2019, da crise de 2007, 2009, lá, a crise do subprime, tá? Colocar o gráfico aqui, julho de 2007 a julho de 2007, tá? Tá mais ou menos mesma época aqui. Vejam isso daqui, galera. A taxa de juros alta nos Estados Unidos, ela acabou com o bull market que vinha desde 2003, tá? Mercados americanos vinham subindo, e aí as taxas de juros chegavam justamente nesse nível em que elas estão agora. Nesse nível em que elas estão agora. Ali na casa dos 5%. E aí causou a crise do subprime, tá? Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo de oportunidade, tá? As pessoas começam a ficar mais seletivas onde elas vão colocar o dinheiro. Quando as taxas de juros estão baixas, como por exemplo 2 anos atrás estavam praticamente zero nos Estados Unidos, qualquer coisa que você colocar o dinheiro rende mais do que deixar o dinheiro no banco, tá? Então as pessoas investem em imóveis, investem em mercados de ações, investem em negócios no dia a dia, né? Investem em criptomoedas e isso faz o preço de tudo subir, isso causa inflação, tá? Só que agora a inflação está muito alta, o governo precisa controlar ela, porque se ele não controlar ela, ela pode virar uma inflação inicial que a gente já teve no Brasil, né? Os brasileiros sabem muito bem o que é uma inflação inicial que a gente teve no Brasil nos anos 80 ali, que o governo não conseguia controlar ela, passou anos tentando controlar, tá? E a gente corre risco de ter algo assim no mundo, se o Fed não agir rápido. Para isso, ele está fazendo uma das subidas de juros mais rápidas da história, e isso aqui, na minha visão, vai ter repercussão, galera. A última subida de juros rápida, e nesse patamar que a gente está hoje, ela causou uma das maiores crises do mercado financeiro na história, na economia, tá? Que foi a crise ali de 2009, essa crise aqui do subprime. Hoje parece pequenininha, porque o gráfico ele vai ganhando escala, então os movimentos anteriores eles tendem a parecer menos relevantes, mesmo com a escala logarítmica, que ajuda a não distorcer tanto, mas foi um movimento grande, tá? Quem estava vivo naquela época deve lembrar que foi uma crise grande, teve demissão em massa em várias empresas, não foi brincadeira, tá? E essa taxa de juros subindo, na minha visão, ela é uma das causas disso aqui que a gente está vendo. Ó. Mercado preocupado com o banco ficando insolvente, corretora ficando insolvente. Começa assim, tá? Começa assim. E, galera, para essa semana, tá? Para a gente entender o que vai acontecer com o mercado americano, como eu sempre digo, tá? Não adianta olhar gráfico do S&P 500, gráfico de Dow Jones. Não, o que está guiando o mercado agora é isso aqui, ó, dados macroeconômicos e na manhã, na segunda-feira, não temos nada de muito relevante sendo divulgado, dia 6 de março, aparentemente um dia tranquilo, mas na terça-feira o bicho começa a pegar, tá? Ao meio-dia da terça-feira, dia 7 de março, nós vamos ter depoimento do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O mercado está de olho no que ele vai falar, porque a gente tem tido dados mostrando que a inflação voltou a se acelerar muito nos Estados Unidos,
A inflação voltou mesmo com as taxas de juros estando altas. E isso está deixando o mercado com medo de que essas taxas de juros aqui, que estão na subida mais rápida da história, possa subir para um patamar alto, tá? Maior do que esse aqui, ó, de antes da crise do subprime. Tá? Então, assim, meus amiguinhos, é bom a gente prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui, na minha visão, é uma autêntica bomba atômica que pode cair no mercado, que pode fazer o mercado sofrer, tá? O mercado está com muito medo de essas taxas de juros subirem muito e ficarem muito tempo altas. A última vez em que ela ficou nesses patamares, ela causou uma das maiores crises econômicas da história, tá? Então, para vocês terem noção, na quarta-feira nós vamos ter dados de variação de empregos ADP às 10h15 da manhã, depois ao meio-dia, na quarta-feira, de novo, o Jerome Powell falando, depoimento do Jerome Powell importante, isso deve causar volatilidade na terça e na quarta-feira. A gente vai ter oferta de empregos George. Na quinta-feira, pedidos iniciais do seguro-desemprego é o dado mais importante. E na sexta-feira é o dia mais importante da semana. Para fechar a semana, relatórios de empregos não agrícolas, o payroll e taxa de desemprego, galera. Galera, essa taxa de desemprego aqui, na minha visão, ela agora é o motor da inflação nos Estados Unidos, tá? A gente tem que entender o seguinte, galera. Se o mercado de trabalho ele vai ficando apertado, tá? Se tem menos pessoas para trabalhar, o preço da mão de obra sobe, tá? É oferta e demanda, galera. Se a taxa de desemprego ela continua caindo da forma como ela está caindo aqui, eu não sei, tá? Eu acho que é complicado. Só para vocês terem uma ideia, colocando aqui o máximo da série histórica do desemprego nos Estados Unidos. Aqui agora, galera, 3,4%, tá? Um dos menores níveis. A gente teve um nível desse em 2019, tá? Antes da crise da Covid. Antes, tá, gente? Outra vez que a gente teve um nível tão baixo assim foi nos anos 2000, a taxa de desemprego na casa dos 4%. Galera, reparem isso, tá? É raro a taxa de desemprego estar tão baixa assim. Quando ela está tão baixa assim, geralmente o Fed tem que subir os juros para controlar o desemprego, tá? Então, isso aqui está provocando inflação, isso está atrapalhando, isso está causando essa inflação que não desacelera de jeito nenhum, tá? E os últimos dados de desemprego, galera, eles têm sugerido, na minha visão, que o desemprego tem diminuído, tá? Olhem só, em outubro estava 3,7%, em novembro 3,7%, em dezembro caiu para 3,5%, em janeiro o desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,4%, ou seja, o que é isso? A gente está vendo a taxa de desemprego diminuir, né? Ah, e o pessoal fala, Tainan, você quer que as pessoas fiquem desempregadas? Não é isso, tá, gente? Não é isso. O que eu tô falando é, tem que haver um equilíbrio, tá? Quando você tem um desemprego muito baixo, começam a faltar coisas, começam a faltar pessoas para trabalhar e você começa a ter um ciclo inflacionário de tal forma que os trabalhadores não conseguem ter bem-estar, porque o preço das coisas estão sempre subindo, o salário deles nunca é suficiente e vira uma bola de neve, tá? Para vocês terem uma ideia, como que isso aqui pode causar inflação, e um tipo de inflação que é muito pior do que uma inflação que ocorre quando o petróleo sobe, por exemplo, tá? É porque isso aqui, galera, se, por exemplo, vamos supor que você é um trabalhador e você tá ali vendo a inflação, o preço das coisas só sobe, seu salário tá cada vez comprando menos, o que você faz? Você chega pro seu patrão e fala, ó, cara, tem um outro emprego ali que eles estão pagando mais. Se você não der aumento, não pagar melhor, eu vou para esse. Aí o que o cara faz? Ou ele paga mais, ou ele não vai ter você para trabalhar, certo? Então ele vai lá e paga mais. E aí essa pessoa agora está recebendo mais, vai ter mais dinheiro. Vai lá, vai comprar no supermercado, você tem mais dinheiro circulando, cada vez mais dinheiro circulando, e a quantidade de produtos, de serviços, ela não está aumentando a mesma proporção. Então, você vai ter uma desvalorização do dinheiro, tá? Então, é um ciclo inflacionário muito pior do que o que a gente tem quando, por exemplo, o petróleo sobe, tá? O petróleo, ele tem o poder de causar inflação, né? Porque a principal fonte de energia do mundo, tá? Só que o petróleo, ele é volátil, galera. Petróleo, preço de comida, de alimentos, energia, são preços voláteis, tá? Se o governo faz alguma medida lá para aumentar a oferta, ou se o governo dá um susto no mercado, igual o governo chinês faz direto com o mercado de minério de ferro, ele simplesmente consegue jogar o preço ali para baixo na base da especulação, tá? Os investidores começam a entrar vendidos, isso vai fazendo o preço ali cair. Só que com desemprego não é assim, galera. Para você reverter esse quadro aqui, que já está num nível muito baixo, você tem que desacelerar a economia, tá? E para fazer isso, você tem que subir os juros. E subindo os juros, você tira dinheiro de ativos de risco. Você corre o risco de causar crises, insolvência de bancos, como a gente já viu acontecendo lá em 2009. Então, meus amigos, é isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Por isso que é tão sério esses dados do mercado de trabalho que vão ser divulgados na sexta-feira, galera. O mercado, o mundo está olhando para esses dados. E se vierem ruins, como o último payroll, galera, olha isso daqui, tá? O último payroll foi uma coisa bizarra.
o mercado estava esperando 185 mil novos empregos agrícolas na folha de pagamento e foram criados 517 mil, galera. Normalmente era 223, 220, 250, 500, foi o dobro do mês anterior e foi muito mais do que era esperado, tá? A chance estatística de ter um erro desse aqui numa série de dados, galera, é muito baixa, tá? Então, o que a gente viu foi algo muito fora do normal. As pessoas acham que a gente está vivendo um momento normal, que o ciclo que o Bitcoin está passando agora, ele é muito parecido com o ciclo que a gente viu em 2018, 2019, e não é, galera. A gente está tendo coisas que são completamente anormais, tá? O Banco Central dos Estados Unidos está subindo a taxa de juros por lá há quase um ano e a inflação não está cedendo da forma como eles esperavam, tá? E ainda com a China voltando, né? A China, desde 2020, galera, ela ficou fechada ali na política de Covid zero. Então ela estava consumindo menos petróleo. Então, assim, a China está voltando a consumir, tá? A China voltando a consumir, ela vai comprar mais petróleo, vai comprar mais minério, vai comprar mais alimentos. Isso tende a fazer o preço das coisas subirem. Ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos está lá tentando combater a inflação, ele vai ter que esfriar essa economia. Talvez ele tenha que subir essas taxas de juros para níveis que nós nem esperamos e talvez ele tenha que deixar elas em níveis altos por muito mais tempo. Por isso que a gente tem que ver esses dados aqui, galera. Se o mercado de trabalho não desaquecer, a nossa esperança de ver o Bitcoin subir nesse ano, talvez até em 2024, ela pode ir por água abaixo, tá? E quando eu tô falando subir, galera, eu não tô falando dessa subida, por exemplo, a gente teve em janeiro o Bitcoin subindo 40%. Gente, isso é normal, tá? Isso aqui é normal. Em março do ano passado, depois que a guerra da Ucrânia estourou, eu não posso nem falar essa palavra aqui, enfim, o YouTube vai cortar o alcance, mas enfim, depois que estourou o conflito lá na Europa, o Bitcoin, por exemplo, ele subiu uns 30%. Aí muita gente começou a falar, essa guerra aí não vai causar efeito no mercado. Esse conflito aí não vai causar efeito. Todo mundo ficou achando que ia ter efeito. E teve, tá? Não foi imediato, mas à medida que a guerra na Ucrânia foi se desenrolando, o preço do petróleo no mundo, ele subiu. Olha isso daqui, tá? O preço do petróleo subiu. Isso começou a impactar a inflação dos Estados Unidos e o Fed teve que correr para combater essa inflação, tá? Ele começou a subir os juros muito rápido a partir de junho ali, foi uma coisa surreal, né? A subida mais rápida, eu acho que é uma das subidas mais rápidas da história. Ele até conseguiu fazer o preço do petróleo subir, mas agora a China tá voltando a comprar e pode fazer ele voltar a subir de novo, galera. E aí jogar a inflação para cima, tá? Então vejam que a gente está num contexto muito complicado, muito perigoso e que requer muita atenção nesses dados macroeconômicos, tá? Mas como eu disse, para mim essa semana o principal tema do mercado cripto é esse banco Silvergate. O mercado está de olho no que vai sair disso daqui, tá? Porque dependendo do que vier, meus amigos, outra empresa quebrando é complicado, tá? Uma empresa relevante quebrando no mercado de cripto pode não ser a melhor coisa do mundo, tá? E galera, tem que mostrar aqui para vocês, tá? Nesse sábado de noite eu iniciei uma outra operação de trade na Ethereum. Para vocês acharem os detalhes dessa operação, vocês vêm aqui em início no meu canal e depois vem aqui em comunidade, tá? A área de comunidade é gratuita, tá, gente? É só vocês ir lá. Lá eu faço posts, as pessoas podem debater as coisas lá. Enfim, eu fiz um post ontem de noite compartilhando que eu estava montando uma operação de trade na Ethereum, né? Eu iniciei essa operação de trade ontem, tá? E tá rolando a operação, viu, gente? Já bateu minha primeira entrada em 1.560, né? Então, comecei a operação de trade short, tá apostando na queda, na possibilidade de queda. Minha outra entrada está lá em 1.700, como eu disse, os detalhes vão estar na área de comunidade. Mas, enfim, galera, o que eu quero compartilhar com vocês é... Eu estou abrindo uma nova posição e não sei se você se lembra, tá? Eu já estou com duas posições de trade. Uma que eu iniciei lá em 1.650 e a outra que eu iniciei lá em 24.200. Ambas essas duas posições já estão com stop no preço de entrada. Eu não corro risco de perder mais nada nelas. Por isso que eu estou abrindo uma nova, tá? Porque as outras elas estão lá. O pior dos cenários eu vou ter um lucro pequeno nas outras, mas tá garantido, tá? Não tem como perder mais nas outras e por isso que eu estou abrindo mais essa, porque se o mercado ele começar a cair aqui, caso a gente vai saber isso, eu acho que a gente vai saber isso hoje de noite, quando o SP500 sair, que a gente vai abrir, que a gente vai ter uma visão, tá? Mas se ele entrar em uma tendência de baixo, como eu acho que ele tá devendo uma correção, depois dessa subida maluca aí, contra tudo e contra todos em janeiro, pode dar uma boa operação, tá? Vou ficando com várias posições vendidas ali, pode dar um lucro interessante, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso.
Gostaria de desejar a todos aí um bom descanso, né, nesse final de domingo aí, e bons negócios, uma boa semana, e no mais vou mantendo vocês atualizados aqui durante a semana, beleza? Um abraço, tchau, tchau!